Hoje é dia 1º de maio, Dia Mundial da Luta do Trabalhador. Eu sou Vinícius Lima e, como um bom trabalhador da comunicação, estou aqui com a minha mochila para contar mais do que a história desse dia, trazer aqui histórias reais de trabalhadores reais que mais sofrem com desemprego, com acesso à renda. Pessoas trans, pessoas negras, pessoas idosas, PCDs. A gente vai ouvir esses trabalhadores e essas trabalhadoras e trazer esse relato para vocês aqui do Insider. Eu sou Vinícius Lima e se liga que esse é o Insider. Leona é uma mulher trans e, como quase todas as mulheres trans no Brasil, sofrem com o medo e o preconceito na hora de se reinserir no mercado de trabalho. Tá muito difícil mesmo para arrumar trabalho pra gente, principalmente para pessoas trans, né? Que hoje a gente está aumentando no meio de trabalho, né? Trabalhismo, então tá muito difícil pra gente mesmo. Já Fátima, sua amiga, trabalha como cuidadora. Hoje está empregada, mas ela reconhece que no Brasil não tá fácil para ninguém. Situação, né? Tá muito difícil mesmo. Muita gente passando uma vida difícil, passando apuro, passando fome. Tá muito difícil. De acordo com a pesquisa da ONG Mais Diversidade, entre o público LGBTQIA+, as pessoas trans são as que têm menos oportunidade de emprego e também são as que menos trocam de emprego depois que arrumam. Já entre a população preta, segundo estudos da FGV, pretos e pardos ainda são a maioria entre os desalentados, desempregados e informais. E 61,3% dos trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos são pretos e pardos. Tanto Leona quanto Fátima nos alertam sobre o preconceito no mercado de trabalho. Fiquei 3 dias só e ela me dispensou porque eu sou escura. E você sente também esse preconceito, não necessariamente pela raça, mas pelo gênero, assim, de quando você senta numa entrevista, é pelo olhar, é uma fala direta, o que é? A maioria das vezes é pelo olhar, né? Que eles olham muito e ficam observando a gente, né? A maioria é assim, pelo olhar. Mas nunca fala diretamente, sempre inventa uma desculpa, né? Sim, sempre vem uma desculpa falar que não pode empregar pessoas que nem a gente, que ainda estão entrando com esse meio de trabalho com a gente, né? Aí a gente fica assim, esperando e nada acontece. O Brasil tem 8,9 milhões de desempregados, segundo o IBGE de 2022. Por mais que esse número esteja diminuindo em relação a 2021 e os anos anteriores, 12,9 milhões de trabalhadores trabalham sem carteira assinada. Esse é um número recorde. O Brasil nunca viveu com tantos trabalhadores informais. É como nos mostra Anderson, que trabalha como motorista de aplicativo, e Jacira, que trabalha como entregadora no coletivo Senhoritas Courrier, que promove renda e emprego para mulheres e LGBTQIA+, através da entrega. Motorista de aplicativo, como é que funciona? Ele é tudo por conta dele. Então a gente não tem assim se dizer, uma base de alguém legal para poder, no caso de um acidente que ele sofre, se ele ficar doente, é alguém que vai cobrir ele ou que vai arcar. É muito raro um motorista que consegue pagar, né, assim, por fora, para ele ter algum seguro. É muito difícil, a maioria dos motoristas não tem esse tipo de opção. O aplicativo simplesmente é assim, você não logou, não trabalhou, ele não tem responsabilidade, né, pelo motorista. Então, para ele, o outro motorista vai trabalhar e vida que segue. Então, esse trabalhador, esse motorista, ele fica prejudicado, né? Porque é o sustento dele, né? Além disso, né? Qualquer tipo de outra coisa que acontece, uma reclamação que de repente um passageiro faz, às vezes nem é real, mas a voz do passageiro é mais alta, então prejudica ele, prejudica o motorista. Ele é bloqueado, muitas vezes ele é banido. Então, assim, a gente não tem nenhuma segurança do aplicativo em si. Não tem nenhuma mesmo. O aplicativo, ele é meio explorador, né? Uma lógica capitalista, né? Eles querem ganhar dinheiro e quem menos ganha é quem realmente está ali nas entregas, né? Nós não fazemos entrega de delivery, de comida, por exemplo, mas a maioria das pessoas que trabalham com o aplicativo trabalham dessa forma. E assim, eles não têm carteira assinada, não têm vínculo nenhum com quem está trabalhando, e assim, a maneira como o aplicativo trabalha, age, né? Que a pessoa vai lá, digita um valor, o seu pedido e de repente não tem contato nenhum com quem está fazendo aquela entrega, com quem está fazendo
anotando o seu pedido e tudo mais. Ou seja, você desumaniza isso. É como se você não tivesse pessoas trabalhando por trás de tudo isso. Apesar das dificuldades de ser uma trabalhadora no Brasil, tanto Leona, quanto Fátima, quanto Jacira seguem sonhando. Acho que isso seria o ideal para todo mundo, né? Ser cooperado, porque você está trabalhando para você mesmo, todos nós somos nossos chefes, né? A gente que decide o que é melhor para nós. E o que falta é política pública para que a gente possa ter acesso a uma série de coisas, né? Desejo emprego, desejo que todos eles arrumem emprego para ter uma vida digna. Eu também, muito emprego pra gente, né? E muita liberdade racial também, o ser humano que hoje nunca tem, né? O Anderson França e a Bia vão ouvir trabalhadores e trabalhadoras lá na Europa para mostrar que a situação não está fácil para ninguém. Não é só no Brasil, mas no mundo inteiro o desemprego tem assolado a vida das pessoas. Para comemorar o 1º de maio, Portugal tem uma agenda de valorização do trabalho digno e valorização do trabalhador jovem. Isso inclui 70 medidas a serviço do empregado e do empregador que giram em torno de 4 eixos: valorização do trabalho digno, valorização do trabalhador jovem, a busca do equilíbrio entre vida profissional, pessoal e familiar e também a busca do diálogo coletivo, dando mais voz para o trabalhador. Na prática, é um pouco diferente do papel. É muito comum, principalmente com os imigrantes, as irregularidades contratuais, a supressão de direitos, o racismo, a xenofobia e até várias denúncias de trabalhos análogos à escravidão. O Brasil é o país que mais tem imigrantes contribuintes do lado de cá do oceano. Segundo o Observatório das Migrações, em 2021 foi gerado 802 milhões de euros para a segurança social. Será que a partir de agora os imigrantes vão ser incluídos na prática desses pactos a favor do trabalhador? É Bia Souza para a coluna de terça daqui de Portugal. Bom dia, são 9h40 no horário de Brasília, 9h40 da manhã em Brasília, 1h40 da tarde já em Paris. A gente está aqui na Praça dos Inválidos para cobrir a manifestação de hoje contra a reforma da aposentadoria proposta pelo presidente Emmanuel Macron e que ele aprovou por decreto, causando uma crise política e uma crise na Assembleia Nacional. Os trabalhadores franceses estão na rua já há quase 3 meses e parecem não ter interesse em ceder. Parece que as manifestações tendem a aumentar, apesar de ter aprovado isso por decreto Emmanuel Macron. Hoje, a Sophie Binet, principal dirigente da CGT, um dos principais sindicatos aqui na França, ela disse que hoje são esperados 800 mil trabalhadores nas ruas da França, sejam em Lyon, Paris, Nantes e outras cidades. Aqui em Paris, a manifestação ainda está em concentração e daqui mais ou menos 20 minutos eles saem pelas ruas principais da capital francesa para começar a sua manifestação, que vai até, no horário local, às 7 da noite. A gente da Coluna de Terça está aqui acompanhando. Apoie o nosso trabalho, colunadeterça@gmail.com. Você pode acompanhar essa manifestação hoje nos stories e também nos vídeos que a gente vai publicar durante a semana. Valeu! Como mostramos, apesar do desemprego estar diminuindo, o emprego informal tem crescido cada vez mais. Além disso, quem fica fora do mercado de trabalho são sempre as mesmas pessoas. E o que o governo brasileiro tem como resposta para isso? Para saber mais, a gente conversou com o deputado federal Vicentinho, que nos mostrou um pouco sobre os projetos de lei que tem rolado em Brasília. Olá, estimados ouvintes, assistentes, internautas da Coluna de Terça. Eu sou Vicentinho, meu nome é Vicente Paulo da Silva, e em 2002 eu fui eleito deputado federal. Como deputado dos trabalhadores, na luta em defesa da dignidade humana contra todo tipo de preconceito e discriminação, estou, portanto, já no 6º mandato. A minha atuação no parlamento tem sido estas causas que eu já abordei, contra todo tipo de preconceito e discriminação,
No mundo do trabalho, sempre fui membro da Comissão de Trabalho e tenho quase 200 projetos de lei. Alguns deles já viraram lei, portanto, já sancionado desde a época da presidenta Dilma ao presidente Lula. A minha perspectiva e a minha iniciativa para a criação da Frente Parlamentar em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras da economia informal. Também me referi à situação dos trabalhadores em aplicativos, sobre os quais eu tenho projetos de lei, tenho uma relação muito estreita com o segmento organizado do setor, sobretudo de veículo, mas eu estou preocupado com bicicletas e motos, e também fui indicado pelo presidente da Comissão de Trabalho, Ayrton, que é o nosso presidente, que me responsabilizou para que eu cuide desses aspectos. Eu vou realizar audiências públicas, não é? Já dialoguei com o ministro Marinho sobre o tema. Evidentemente que essa situação ela é de uma abrangência maior. Não é apenas o trabalhador em aplicativo, é o vendedor ambulante, é o que trabalha em bico. E, infelizmente, esses empresários, nessa maldita reforma trabalhista, que eu chamo de deforma, tentaram legalizar o bico com o contrato intermitente e assim por diante. Então, é preciso que nós tenhamos um trabalho muito profundo nessa perspectiva. Outro projeto que ele sancionou nesta semana é um projeto que obriga as empresas a acrescentarem no seu cadastro a realidade das pessoas negras no trabalho, tanto empresas públicas quanto empresas privadas. Porque com esse diagnóstico, nós vamos verificar quem foi promovido, quem não foi, se é a cor da pele que impede que a pessoa seja uma secretária, seja um chefe, seja um oficial de alto escalão, enfim. Nós estamos buscando o caminho para, com retrato fiel, desenvolvermos políticas nessa perspectiva. Inadmissível um Brasil exportador de alimento e ter gente passando fome nesse país. Evidentemente que o desemprego tem dois aspectos que têm que ser avaliados. Um aspecto é o aspecto temporário, que é o desemprego conjuntural, com políticas industriais que nós deveremos ter com o governo Lula, com a importação de produção nacional, de empresas vindas ao Brasil, e com o fortalecimento do conteúdo nacional, com o aumento do salário mínimo, com a valorização das negociações trabalhistas, nós teremos todas as condições de voltarmos a crescer e, portanto, ter uma geração de emprego segura por um bom período quando se valoriza. Mas tem outro tipo de desemprego, que esse é perverso, que é o desemprego estrutural, em função da mecanização, da modernização, da automação, que faz com que uma empresa aqui na região, como uma Volkswagen ou uma Mercedes, que tenha hoje 3 ou 4 vezes menos trabalhadores e produzem 3 ou 4 vezes mais. Esse emprego jamais será recolocado.